Três pessoas na Bíblia que nunca morreram. Número 1. Elias. Durante um dos períodos mais difíceis da história de Israel, Deus chamou Elias para uma missão. Naquela época, Israel estava sob o governo de Acabe, um dos piores reis que o país já teve. Apesar disso, Elias se destacou como um dos maiores profetas de Israel. Ele era um tibita de Gileade, na região da Transjordânia. Embora não exista um livro específico dedicado a ele, os relatos dos livros de reis abrangem sua vida mais do que muitos outros reis. Um dos momentos mais famosos da vida de Elias foi o seu encontro com os profetas de Baal no Monte Carmelo, que o tornou ainda mais conhecido. Enquanto o rei Acabe representava um sistema prejudicado, Elias personificava um tipo diferente de liderança. Ele não tinha ligações com o estabelecimento político nem com a família real. Elias tinha coragem de falar a verdade ao poder terreno, sem ser influenciado ou prejudicado. Ele representava um reino totalmente diferente, com um propósito muito distinto. Elias parecia ter vivido uma vida repleta de aventuras, sendo um herói quase inacreditável, mas ao mesmo tempo, possuía humildade em seu coração. No entanto, ele estava a enfrentar o seu maior desafio até então, da sua partida iminente. A forma como Elias deixou este mundo o coloca em uma categoria rara de pessoas que partiram de forma imortal. Embora não tenha sido especificado quando ou como Deus fez isso, fica claro no contexto que ele revelou a Elias sobre sua partida na próxima. Deus também apareceu essa informação com os filhos dos profetas, bem como com Eliseu, que era um amigo íntimo de Elias e seu sucessor divinamente escolhido, como veremos. No momento em que o Senhor estava prestes a levar Elias aos céus em um redemoinho, Elias e Eliseu estavam retornando de Gilgal. Chega então o último dia de Elias na terra, quando ele seria levado por um redemoinho ou um vento poderoso. Em um momento de movimento intenso, Elias seria arrebatado e partiria desta terra para a presença de Deus. Deus não apenas revelou a Elias que isso aconteceria e como aconteceria, mas também indicou onde isso ocorreria. Isso é explicado porque vemos Elias se mover rapidamente na direção ao Jordão. Elias pediu a Eliseu para ficar em Betel, pois o Senhor o havia enviado lá, mas Eliseu se decidiu a abandoná-lo, jurando lealdade. Eles então partiram para Betel. Em Betel, os filhos dos profetas que estavam presentes alertaram Eliseu sobre a partida iminente de seu mestre, mas ele já estava ciente disso e pediu que mantivessem silêncio. Em seguida, Elias disse a Eliseu que o Senhor foi enviado para Jericó, mas mais uma vez, Eliseu se decidiu a deixá-lo e continuou juntos para Jericó. Em Jericó, os filhos dos profetas repetiram a mesma pergunta a Eliseu sobre a partida de Elias, e ele deu a mesma resposta, demonstrando sua determinação em permanecer ao lado de seu mestre. Por fim, Elias e Eliseu seguiram na frente em direção ao Jordão, enquanto os filhos dos profetas observavam. Eliseu respondeu de maneira semelhante em ambas as graças, dizendo: sim, eu sei. Agora, por favor, fique em silêncio. Gilgal foi o ponto de partida para os filhos de Israel, conforme descrito em Josué 4. Após atravessarem o Jordão em direção a Canaã, eles acamparam em Gilgal. Se você registrar a história bíblica, esse era o momento em que eles ainda estavam seguros e protegidos antes de iniciar a invasão do território inimigo. Gilgal também foi o ponto de partida para a última jornada de Elias. Sua próxima parada foi Betel, um lugar de oração que significa o casa de Deus. Por fim, Elias foi para o Jordão, um lugar associado à morte, não apenas físico, mas também à morte do ego. Quando Eliseu chegou ao Jordão, o destino final de Elias na terra, ele disse a Elias: tão certo como viver o Senhor, eu não vou te deixar. Elias estava tentando afastar Eliseu de Gilgal,
mas não acreditava que ele estivesse tentando se livrar dele. Ele estava colocando seu próximo companheiro, seu futuro sucessor, à prova. Quando os dois homens pararam perto do Jordão, ocorreu um evento milagroso. De acordo com 2 Reis 2, 7, 10, 50 homens dos filhos dos profetas ficaram observando à distância, enquanto Elias pegou seu manto, o matriculou e bateu nas águas do Jordão. As águas se dividiram, permitindo que os dois atravessassem em terra seca. Após a travessia, Elias perguntou a Eliseu o que ele poderia fazer por ele antes de ser levado embora. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, e Elias disse que isso seria difícil, mas se Eliseu o visse sendo levado, seu pedido seria atendido. Esse evento é semelhante ao milagre ocorrido séculos antes, quando Deus abriu o Mar Vermelho para que Moisés e os filhos de Israel passassem em terra seca. Dessa vez, as águas do Jordão se separaram, permitindo que Elias e Eliseu atravessassem. Em seguida, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo apareceu e separou os dois, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Eliseu testemunhou tudo isso e exclamou: meu pai, a carruagem de Israel e seu cavaleiro. Em seguida, ele pegou suas próprias roupas e as rasgou em sinal de tristeza. Eliseu também pegou o manto de Elias que havia caído e, ao golpear as águas do Jordão, elas se dividiram novamente. Os filhos dos profetas que estavam observando consideraram que o espírito de Elias se referia a Eliseu e se prostraram diante dele em respeito. O plano de Deus nunca falha. Embora tenha sido um momento surpreendente e assustador para Eliseu, ele rapidamente se recuperou e pegou a capa do profeta, relembrando as palavras de Elias. Ao atravessar o Jordão de volta, ele reivindicou o poder que agora era seu e iniciou seu próprio ministério profético. Número 2. Enoque, referenciado no livro de Gênesis, era o pai de Matusalém e bisavô de Noé. Judas 14, registra que Enoque profetizou sobre o julgamento do Senhor contra as pessoas de sua época. Enoque foi um homem que andou com Deus em meio à decadência moral dos dias de Noé e alertou sobre o julgamento vindouro. Em um tempo em que a maioria de seus contemporâneos tinham apenas o registro de seu nascimento e os filhos que eles também trouxeram ao mundo, Enoque se destacou como algo refrescante. Assim como os outros, Enoque foi introduzido, mas seu testemunho é cativante. Embora sua descrição seja breve, ela carrega um peso significativo. Isso nos diz algo sobre como sua vida completa e sua caminhada com Deus foram traduzidas. Sua vida serviu como um modelo para muitas pessoas ao longo de várias gerações, ensinando-nos a viver para uma audiência de a buscar apaixonadamente uma comunhão íntima e companheirismo com Deus. Sabemos que, ao fazer isso, experimentaremos Deus em uma dimensão totalmente nova. Quando Jared tinha 162 anos, ele se tornou pai de Enoque. Jared viveu por mais 800 anos após o nascimento de Enoque, e teve outros filhos e filhas. No total, Jared viveu 962 anos antes de falecer. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém. Enoque andou em comunhão constante com Deus por 300 anos após o nascimento de Matusalém, e teve outros filhos e filhas. Portanto, a vida de Enoque totalizou 365 anos. Enoque caminhou com Deus, temendo-o e obedecendo-o. Ele não foi encontrado entre os homens porque Deus o levou para estar com ele. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento registrado, quando Deus simplesmente o levou. Talvez a comunhão com Deus fosse tão profunda que a presença divina o envolvida e o levou embora. O livro de Hebreus fala sobre esse homem que o mundo não era digno, destacando que ele foi arrebatado e levado para o céu sem experimentar a morte. Foi registrado que Enoque andou com Deus e o agradou. No entanto,
sem fé, é impossível andar com Deus e agradá-lo. Aqueles que se aproximam de Deus devem acreditar que Ele existe e que recompensa aqueles que o procuram com sinceridade e diligência. É uma grande garantia saber que Deus sempre nos proverá abundantemente e cuidará de nós com amor até que floresçamos de maneiras milagrosas. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra, buscando apoiar aqueles cujo coração pertence a Ele. Agir de forma insensata neste assunto resultará em guerras. Enquanto o Pai derrama sua espera sobre nós para nos ver crescer, o que Ele realmente deseja de nós é uma resposta honesta e despretensiosa ao amor que Ele nos dá. Chegará um momento, e já é próximo, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e o Espírito com todo o coração e ser, em espírito e em verdade. O Pai está procurando pessoas assim para adorá-lo, pois Deus é Espírito, fonte de vida que permanece invisível para a humanidade. Aqueles que o livro deve fazê-lo em espírito e em verdade. Deus está sempre em busca de sentimentos sinceros e leais que viverão suas vidas próprias para Ele. Essas são as pessoas através das quais Ele pode realmente manifestar sua glória. Enoque, de acordo com as Escrituras, não limita o destino de Adão e o restante de seus descendentes. Ele não experimentou a morte. Enoque é usado como exemplo do arrebatamento no Novo Testamento. A tradução de Enoque tem como objetivo enfatizar a verdade das Escrituras, que há uma redenção final para todos nós que depositamos nossa fé no Senhor. Embora a grande maioria dos crentes enfrentará a morte física, o exemplo de Enoque traz esperança aos crentes de que eles triunfarão sobre a morte. Número 3. Os cristãos no fim dos tempos. Os cristãos também experimentarão um arrebatamento. É importante lembrar que as interpretações teológicas podem variar entre diferentes tradições e denominações cristãs. Algumas interpretações podem enfatizar o arrebatamento pré-tribulacional, onde os crentes são arrebatados antes da tribulação, enquanto outras podem sustentar uma visão pós-tribulacional, onde o arrebatamento ocorre após a tribulação. No entanto, é importante notar que a vida e o arrebatamento de Enoque são descritos no Antigo Testamento e não fornecem informações fornecidas sobre os eventos do fim dos tempos. As interpretações específicas sobre o arrebatamento e os eventos relacionados são mais frequentemente baseadas em outros textos do Novo Testamento, como os escritos de Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17:1, Coríntios 15, 51 e 52. Em resumo, a narrativa de Enoque nos fornece um exemplo inspirador de uma vida de comunhão íntima com Deus. Embora seu arrebatamento esteja incluído nas Escrituras, as interpretações feitas sobre os eventos do fim dos tempos e o arrebatamento dos crentes são baseadas em outros textos bíblicos e podem variar entre diferentes tradições cristãs.